E qual era a ordem? Qual era a missão que Paulo estava dando a Timóteo? Podemos dizer que Paulo estava diante de Deus e quem está diante de Deus não fala o que quer, fala aquilo que Deus ordena, como foi com Elias. Lembra de Elias? 1 Reis capítulo 17, vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Elias estava diante da presença de Deus e foi usado por Deus para dizer a Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover. Não foi segundo a palavra de Elias, foi segundo a palavra de Deus. Elias não falou de autoridade dele, mas por uma inspiração divina. Foi Deus inspirando Elias, movendo Elias, usando Elias em profecia para Acabe, para pronunciar um juízo. Não haverá chuva, nem orvalho, nem chuva. E quando ele está no capítulo 18, na oração, ele vai dizer: Senhor, eu fiz todas essas coisas segundo a tua palavra. Elias estava diante de Deus e não falou de si mesmo, falou inspirado por Deus. Assim é Paulo. Paulo estava diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e naquele momento ali, ele diz a Timóteo: Timóteo, conjuro-te, ordeno-te, peço-te, imploro a você. O que Paulo pediu a Timóteo? Qual foi o pedido de Paulo a Timóteo? Está no capítulo 2 de 2 Timóteo. Que pregues a palavra. Olha aí. Que pregues a palavra. Este era o encargo de Paulo para Timóteo. Esta era a palavra. Pregue a palavra. E por que ele disse isso? Porque Paulo diz a Timóteo: pregues a palavra. Porque a palavra não estava sendo pregada da forma que deveria ser pregada. Estavam pregando outra palavra. Paulo diz a Timóteo, capítulo 1, versículo 3: Por esse motivo te deixei em Éfeso, para advertires a alguns que não preguem outra palavra, outra doutrina. Então, Paulo diz a Timóteo: pregues a palavra. É uma urgência. Estavam pregando outra palavra. Estavam ensinando outra mensagem. Uma mensagem que não estava de acordo com a mensagem recebida de Paulo. Paulo deixou Timóteo em Éfeso justamente para impedir que certos homens, certos líderes religiosos ensinassem outra doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Agora, em sua última carta, Paulo, sabendo que sua morte está próxima, ele faz o pedido a Timóteo: pregue a palavra. A palavra urgência era perseverar no evangelho verdadeiro, para que o engano, para que as doutrinas falsas não entrassem dentro da igreja.
pregues a palavra. Não estão pregando a palavra. Não estão ensinando a palavra. Estão ensinando doutrinas de homem. Estão ensinando regras. Estão ensinando coisas que já passaram. E Paulo diz a Timóteo: pregues a palavra. Que palavra era essa? Que palavra era essa que Timóteo deveria pregar? Era o mesmo evangelho que Paulo pregava. O evangelho da graça de Deus. Era essa palavra que Paulo pregava e era essa palavra que Timóteo deveria pregar, que não era a palavra que estava sendo pregada. Então Paulo diz: Timóteo, pregue a palavra, o evangelho da graça de Deus. Instes quer dizer insista, a tempo e fora de tempo. Em Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que dê testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo entendia que Timóteo não deveria anunciar uma mensagem nova, um evangelho novo, mas permanecer fiel ao evangelho que havia recebido do próprio Paulo, o qual Paulo chama de evangelho da graça de Deus. Que palavra era essa que Timóteo deveria pregar? Era o mesmo evangelho que Paulo pregava. O evangelho da graça de Deus. Não era uma mensagem nova, nem uma doutrina diferente. Era o evangelho confiado aos apóstolos. Por isso, Paulo diz: prega a palavra. Em Éfeso, alguns estavam ensinando outra doutrina, desviando-se da verdade do evangelho. 1 Timóteo 1,3. A missão de Timóteo era restaurar a centralidade do evangelho verdadeiro. Entendeu? A mensagem, a missão de Timóteo era restaurar o evangelho que Paulo tinha pregado em Éfeso. Era não permitir que falso evangelho, falsa doutrina entrasse na igreja. E Timóteo deveria pregar a mesma palavra que havia recebido de Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, está escrito: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. 2 Timóteo 1,13. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, conserve o evangelho, a palavra que você ouviu de mim. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis. Essa era a missão de Timóteo, pregar a mesma palavra, o mesmo evangelho que Paulo anunciou. E esta é a missão da igreja, pregar esse mesmo evangelho, o evangelho da graça de Deus. Estão pregando um evangelho diferente daquele que está na Bíblia. O evangelho que está sendo pregado não é o mesmo evangelho pregado por Paulo, por Timóteo. Existe uma urgência em restaurar o verdadeiro evangelho. Existe uma urgência
Paulo disse a Timóteo: pregues a palavra. Por que ele disse isso? Porque estavam pregando uma palavra que não era a mesma palavra pregada por Paulo. E essa palavra é o Evangelho da graça de Deus. Precisa ser restaurada esta mensagem. E Paulo diz a Timóteo: insista, não desista. Pregue a tempo e fora de tempo. Redargua. Redargua quer dizer responda, contradiga, revide, dando argumentos. Em outras palavras, Timóteo, mostre o erro do sistema religioso. Enfrente os que são do contra. Repreendas com toda a longanimidade e doutrina. Olha a missão de Timóteo, né? Olha a missão árdua que foi dada a Timóteo. Não por Paulo, não, mas por Deus. Deus deu a missão a Timóteo: pregue a palavra, insista, redargua, ou seja, responda, contradiga, revide o ensino enganoso, dando a eles argumentos, mostrando que o que estão pregando está errado. Era uma missão árdua para Timóteo enfrentar aquele sistema religioso da sua época, que pregavam um evangelho que era contrário ao que Paulo pregou e Timóteo precisava pregar esse evangelho. Hoje é a mesma coisa. A nossa missão é restaurar a verdade do evangelho, é anunciar este evangelho verdadeiro, o evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque o evangelho que é pregado não é o mesmo evangelho pregado por Paulo. O evangelho que é pregado não é o mesmo evangelho anunciado, recebido por Paulo. Que evangelho Paulo pregava? Atos 20 e 24, o evangelho da graça de Deus. Que na Bíblia ele recebe vários nomes. Em Romanos 1,16 é o evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 1, versículo 1 é o evangelho de Deus. Em Tito capítulo 2, versículo 1 é a sã doutrina. Mas é o mesmo evangelho da graça de Deus que não está sendo pregado hoje. E precisamos anunciar, resgatar este evangelho que foi oculto, escondido pelos homens. Por que Paulo disse a Timóteo: repreenda, insista, pregue, trazendo uma noção de urgência? Por que ele disse isso? Porque no momento em que Paulo escreve a sua carta a Timóteo, porque Paulo disse a Timóteo, no versículo 2 de 1 Timóteo 4, pregue a palavra, insista, redargua, não se cale, enfrente esse sistema. Por que ele disse isso? Porque no momento em que Paulo escreve a Timóteo, naquele momento, Jesus estava voltando. Por isso, Paulo ordena a Timóteo: redargua, repreenda, exorte, corrija. Redarguir é convença do erro,
convença eles que eles estão pregando errado, estão seguindo o evangelho errado. Era fácil a missão de Timóteo? Não. É fácil convencer as pessoas de que elas estão seguindo o evangelho errado? Não é fácil. Mas essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. Mostrar para eles, na Bíblia, que estão seguindo o evangelho errado. Entendeu? E no momento em que Paulo escreve a Timóteo, Jesus estava verdadeiramente voltando. A segunda vinda de Jesus estava próxima. Quando Paulo escreve a Timóteo sua segunda carta e diz para ele no capítulo 4, versículo 2: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Quando Paulo escreve isto a Timóteo, verdadeiramente Jesus estava voltando. A segunda volta de Jesus estava próxima. Faltava de 3 a 4 anos para Jesus voltar.